sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o eminente deputado Maurício Coudilac para proceder à leitura das atas das últimas sessões. E eles espalharam no WhatsApp. Ata da 113ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de novembro de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevik, Ana Paula Lima, Maurício Coudilac. Secretarias: deputados Ana Paula Lima e Maurício Coudilac. Às 14 horas do dia 29 de novembro do ano de 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Coudilac, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Roberto Salum, César Valduc, Antônio Aguiar e Padre Pedro Baldiceira. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Altair Silva, Bloco Parlamentar, PP, PR, PSB, Podemos; Manuel Mota, PMDB; Gabriel Ribeiro, PSD; e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ato contínuo: o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados pelo processo nominal, em segundo turno, o projeto de lei complementar 020/2017, totalizando 24 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção, bem como, em primeiro turno, o projeto de lei complementar 21/2017, totalizando 24 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Também foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 052, 187, 246, 308, 366, 375 e 352/2017. Este, com emenda modificativa, bem como em turno único, o projeto de lei 490/2017 e, em primeiro turno, o projeto de lei 154/2017, com emenda substitutiva global. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 27 minutos. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 16ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de novembro de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevik. Secretarias: deputados Ana Paula Lima e Maurício Coudilac. Às 16 horas e 27 minutos do dia 29 do mês de novembro do ano 2017, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno, pelo processo nominal, o projeto de lei complementar 021/2017, totalizando 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Foi aprovado o requerimento 1076/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1070 a 1075 e 1077 a 1079/2017. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 828 a 832/2017.
Momento seguinte, o senhor presidente suspendeu a sessão para que se procedesse à realização do sorteio das 8 escolas do ensino médio que participarão da 24ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Roberto Salum, Dirceu Dresch e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Paula Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Coudilac. Na sequência, em discussão as atas que acabam de ser lidas, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, por acordo, os oradores inscritos passarão nas explicações pessoais. Ato contínuo, horário dos partidos também ficará para, ou melhor, será suspenso. Nós vamos direto para a ordem do dia, para que as entidades que estão aqui possam se manifestar. Depois damos sequência às explicações pessoais. Ordem do dia. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria. Projeto de Lei 269, da deputada Dirce Ardenscheid, de encaminhamento conforme o regimento interno. Deputado Salum, nós estamos na ordem do dia, mas vou suspender pela ordem, para Vossa Excelência. Presidente, eu acompanhei a sua entrevista hoje de manhã pela RBS. Infelizmente, o senhor soube defender esta casa, mas o profissional dela não soube falar dela. Eu gostaria de deixar registrado que eu vou falar depois, no meu horário aqui, com relação a essa entrevista, e o profissional, a forma errada, errônea de analisar essa casa. Obrigado. Obrigado, deputado Salum. Votação da redação final do projeto de conversão em medida provisória, o PLC 214/2017. Comissão de Finanças e Tributação reduz temporariamente a contribuição de que trata o artigo 24 da Lei Complementar, número 306/2005, que institui o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Santa Catarina. Santa Catarina Saúde estabelece outras providências. Em discussão, não havendo que quer discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei complementar, PLC 0020/2017, do Ministério Público. Reajusta o piso salarial do quadro de pessoal do Ministério Público e altera dispositivos da Lei Complementar 223/2002. Em discussão, não havendo que quer discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei complementar 0021/2017, de autoria do Ministério Público, altera dispositivos da Lei Complementar 223/2002, extingue, cria e transforma cargos. Além disso, modifica a estrutura dos órgãos e serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 52.2/2017, de autoria do deputado Serafim Benzão, em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 187.5/2017, de autoria do Patrício Destro. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 246.0/2017, de autoria do deputado Neudi Sareta, institui a Semana do Resgate Cultural Regional no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 308/2017, de autoria do deputado Jean Kuhlmann. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Votação da redação final do projeto de lei 352, do deputado Neudi Sareta, institui a Semana Catarinense da Conscientização sobre a
preservação das áreas de manguezais no estado de Santa Catarina. Em discussão, não haver o que discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 366.6, 2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Em discussão, não havendo o que discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final PL 375.7, 2017, de autoria do deputado Mário Marcondes e Silvio Drevik. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 490.9, 2017, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Fim da ordem do dia. Nós vamos suspender a sessão para que o vice-provedor do Hospital de Caridade, Dr. Blasco Borges Barcelos, possa se manifestar a pedido dos deputados que aqui se fazem presentes, capitaneados pelo deputado João Amin e pelo deputado coadjuvante, deputado Darcy de Matos. E está suspensa a sessão para que a manifestação do Hospital de Caridade ocorra. Senhor presidente, senhores deputados, bom dia. Na função de vice-provedor do Imperial Hospital de Caridade, eu venho relatar aos senhores a situação de uma entidade de saúde que se encontra batendo as portas de um centro de terapia intensiva por dificuldades financeiras, que não acontece somente com o Imperial Hospital de Caridade. As dificuldades financeiras atingem a todos os hospitais filantrópicos nesse país. Na medida em que segurança, saúde e educação não é prioridade, não é plano de governo, ou se faz parte de algum plano de governo, não se dá importância e não se cumpre aquilo que se almejou, que se projetou. E esta é a situação do hospital mais antigo de Santa Catarina, que não atende somente a capital do estado. É a situação de um hospital que atende a todo o estado. Precisamos, e estamos aqui, nesse momento, batendo as portas dos senhores, não para pedir recursos, mas principalmente para pedir apoio, porque temos consciência de que no momento em que o Hospital de Caridade encerrar as suas portas para o SUS, e estamos na iminência de isso fazer, porque não suportamos custear ao governo federal a conta que não é nossa, que não é do governo do estado e que não é do governo do município. Essa conta é do governo federal. Essa conta é do Ministério da Saúde. E na medida em que o Ministério não remunera a contento os custos que o SUS onera aos hospitais, o caminho é só esse, é fechar. Para exemplo dos senhores, o custo de uma cirurgia de alta complexidade, de revascularização do miocárdio, famosa ponte safena ou mamária, é repassado ao hospital 9.838, nos custa em torno de R$20 mil. Quem paga a conta? Os hospitais filantrópicos. As isenções que temos com impostos, com previdência, por sermos filantrópicos, não custeiam, não absorvem e não nos ajudam a custear aquilo que pagamos na diferença do que o SUS nos repassa. O que precisamos, senhores,
é mostrar, é dizer para a comunidade, e nós só vamos alcançar, o nosso grito só vai ecoar no momento em que a nossa porta estiver fechada, no momento em que nós vamos causar um prejuízo na capital e no estado de Santa Catarina, porque temos consciência da importância e do tamanho deste prédio que vizinha com esta Casa Legislativa. Temos, no momento, sem nenhuma modéstia, o melhor centro cirúrgico do estado. Temos, no momento, sem nenhuma modéstia, a melhor UTI do estado. E estamos na iminência de fechar para o SUS. Com todo o ônus que daí poderá advir. Temos consciência de que teremos no nosso lombo o Ministério Público, mas não nos resta outra alternativa. Somos de caridade do nome, queremos continuar sendo de caridade no exercício da nossa atividade, no cumprimento da finalidade com que o hospital foi inaugurado há 200 e poucos anos atrás pelo irmão Joaquim. Essa é a nossa missão. Precisamos que os senhores conosco, nessa casa, gritem, reivindiquem e mostrem o que custa uma UTI, o que o SUS paga por um leito de UTI para o Hospital de Caridade. Não é a cirurgia, é o leito. O SUS nos paga a média de R$600. Nos custa R$2.200 a diária. Quem paga a conta? O Imperial Hospital de Caridade. Temos à disposição do SUS 10 leitos de UTI. E isso são reservados ao SUS. Temos em todo no nosso complexo, temos 30 leitos de UTI ativos e temos ainda 10 leitos inativos que não podemos absorver, não podemos colocar em funcionamento sob pena de aumentarmos os nossos custos. Eu tenho mais um exemplo que eu preciso repassar aos senhores. As emendas parlamentares são muito bem-vindas, as desse Estado e as do governo federal. Só que as do governo federal, que vem da Câmara de Deputados, ela vem com a exigência de que nós aumentemos a prestação dos serviços de alta complexidade. Podemos aumentá-las, mas com a consciência de que, na medida em que as aumentemos, vamos ter aumento de custos, aumento de prejuízo. E o nosso prejuízo hoje, acumulado no mês de outubro, neste exercício, é de 15.130.530 reais. Esse é o custo que nós temos. O que fazemos com os recursos que recebemos do SUS, os 900 mil médio mensal? O que fazemos com a receita de convênios? O que fazemos com a receita de particulares? No caso de particulares, custeamos nossos custos. De convênios, custeamos nossos custos. No caso do SUS, custeamos o custo que o SUS nos repassa. E essa receita, quando deveria ser direcionada ao pagamento de fornecedores, ao pagamento de insumos, ao pagamento dos profissionais que naquele hospital trabalham, estão sendo utilizadas as que deveriam ser pagas de honorários, estão sendo utilizadas para a compra de insumos, para a compra de equipamentos. E, em resumo, estamos nos apropriando dos honorários dos profissionais que lá prestam serviços. E esse débito e essa dívida que temos com os profissionais, hoje beira a 12 milhões de reais. E ela é tradicional e ela é histórica.
E as mesas administrativas que administraram o hospital conviveram com isso, se apropriando conscientemente daquilo que estavam tirando dos profissionais que lá prestam serviços. Temos a iminência diária de profissionais ameaçando de prestar serviços, de clínicas ameaçando a paralisação da prestação de serviços. É uma situação cruel, uma situação crítica. Não sabemos a quem mais apelar. Precisamos que o Executivo estadual, que o Executivo municipal, pelo menos, nos escutem. Como o senhor deputado Silvio Debrec nos atendeu, nos recebeu, nos ouviu e escutou nossos lamentos. Temos consciência de que o governo do Estado não tem condições de nos repassar recursos. Temos consciência de que a Prefeitura não tem condições de repassar recursos. Mas queremos que tenham ciência do que está para acontecer no maior hospital de Santa Catarina. Que conosco, vamos ao governo federal, vamos socorrer. Precisamos de melhoria de gestão, Não somos nós, a mesa administrativa, competentes para a administração dessa casa. Temos consciência disso. Estamos procurando parceiros fora desse Estado e exemplifico 2 parceiros com os quais já conversamos. Cruz Vermelha de São Paulo e Moinho de Ventos em Porto Alegre. Estão estudando a nossa situação, estão verificando a nossa situação para ver da viabilidade de conosco gerirmos e continuarmos a prestar o serviço. Senhores deputados, o que nós precisamos é pouco, nós precisamos de ajuda. E isso os senhores têm condições de nos prestar. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor Barcelos. Com a palavra, o deputado João Antônio Amin. Deputado presidente, deputado Silvio Drevec, em nome da deputada Ana Paula Lima, todos os deputados, eu cumprimento. Primeiramente, queria agradecer aos deputados que atrasaram um pouquinho a sua fala, principalmente o deputado Salum, o deputado Valduga, a deputada Ana Paula, que queriam e teriam assuntos importantes também para usar a tribuna, mas abdicaram do momento para nós ouvirmos as entidades, e a primeira entidade que vem à tribuna nesse momento, a Irmandade do Senhor dos Passos, o Hospital de Caridade, é cultura, é religião, é uma questão social muito importante para a cidade de Florianópolis, para o estado de Santa Catarina, mas nesse momento eu iria me focar, até porque são muitas as qualidades, na excelência da saúde. Quem precisa procurar o Hospital de Caridade, seja por um parente, seja por uma questão pessoal, encontra lá o reflexo da excelência de Santa Catarina. Um bom serviço, as pessoas que atendem naquela instituição, a capacidade técnica que aquela instituição tem para tratar, por mais complexo que seja, o motivo que o cidadão chegou lá. Por que ele chegou lá e por que ele está precisando daquela atenção. Então é um problema do estado de Santa Catarina, que tem que ser encarado com muita força, né? Vários políticos, gestores vêm já abraçando essa causa, a gente não pode ser injusto aqui, o Fórum Parlamentar Catarinense, né? Mas 3 instituições principais têm que ser sensibilizadas. A Prefeitura Municipal de Florianópolis, o Governo do Estado de Santa Catarina e o Governo Federal. Porque a gente sabe que se aquela instituição fechar, que seja por um dia, o prejuízo pode ser irreparável. Por isso a gente vem aqui solidarizar com a atual gestão do Hospital de Caridade, Blasco, Paruzinho, a todos que acompanham, para que essa causa entre no radar das prioridades de Santa Catarina e a gente possa prestar esse serviço, continuar prestando esse serviço de excelência a todas as pessoas do interior,
e de Florianópolis que necessitem dos serviços. Parabéns, Blasco. Com a palavra, o deputado Roberto Salum. Presidente, tem horas que eu fico pensando, meu Deus do céu, eu com 61 anos de idade, acho que já vi tudo na vida. Vejo aqui duas mulheres que são mães. Imagina a dor. Eu olho para o doutor Blasco, imagino como um pai e como mãe. Uma dor na hora de ver no leito seu filho com poucas condições. Eu acho que está na hora de nós começar a criar vergonha e começar a falar com a nossa consciência. Nós aqui fizemos jogo de governo, jogo de oposição, fizemos jogo de tudo. Mas às vezes faltamos com a nossa lealdade às coisas de um princípio ético e moral, que é a verdadeira saúde e segurança. Está na hora de nós nos unirmos. A outra vez eu consegui, doutor Blasco, com o doutor Luiz, consegui 1 milhão, fui lá, me humilhei para o secretário da Fazenda, mais 1 milhão e pouco. Lá vieram mendigando. Eu acho que essa casa, presidente, através da sua liderança, aí não tem partido, o hospital não tem partido, porcaria. O hospital tem a necessidade. Aí daqui a pouco, por isso que os mandatários do país vão para São Paulo, porque não senta a nossa realidade aqui, não acreditam no nosso Estado, nos hospitais, é só ver o internamento do nosso pessoal. Está na hora, a minha querida deputada disse que a mãe, João, todos nós nos unimos, presidente, e a Brasília, como se fosse buscar uma verba que nós estamos cansados de buscar. Com a mesma finalidade, com o mesmo empenho, com o mesmo carinho, pegar esses 17 deputados, que às vezes eu reclamo muito do governo federal, os 3 senadores, e começar a lutar por Santa Catarina. Aqui não tem partido, não tem hospital, o hospital de caridade é grande, a filantropia é grande, os outros estão arrebentados, está na hora de nós dar um jeito. Quem é amigo do rei leva, quem não é amigo do rei espera. Então, presidente, o senhor tem que liderar, e nós vamos todos a Brasília, e pode ir incendiária, desde que só pague hotel, porque eu não tenho outra fonte, a minha fonte é uma só, e vamos realmente resolver esse problema e parar de empurrar com a barriga, e todo mundo ficar de bonitinho. Obrigado. Deputada Dirceu Dinchad com a palavra. Obrigada, deputado presidente Silvio. Eu quero me solidarizar deixar aqui a minha solidariedade também ao Hospital de Caridade, essa instituição da qual é uma referência para nós em Santa Catarina, e com certeza quero fazer um encaminhamento junto com os demais colegas parlamentares dessa casa e com o nosso presidente, que com certeza não vai se furtar de estar numa luta, nessa luta em prol do Hospital de Caridade, fazer essa grande movimentação para que a gente possa sensibilizar o governador, que a gente possa também, como o deputado Salum falou, o deputado João Amin também falou, no sentido de que a gente possa buscar meios e caminhos para tentar amenizar essa crise que vocês estão passando. Entendemos perfeitamente que a saúde está sofrendo muito a nível nacional e estadual também, mas a instituição de vocês é algo diferenciado. É uma referência, como eu já falei, e precisamos, com certeza, estender a mão e estar caminhando, se não à frente, mas lado a lado com o problema e com essa situação. Portanto, conte com o meu apoio e a minha solidariedade. Obrigada. Deputado Maurício Codilac com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos aí a explanação, porque é um problema que nós acompanhamos, que vossas senhorias vivem ali no dia a dia, dando jeito, e o governo federal principalmente não toma providência, porque alguns abnegados dão um jeito de resolver o problema, de manter a instituição funcionando. Foi dito aí, uma coronária custa R$20 mil, uma cirurgia. O governo federal paga R$9 mil. Eu conversava esses dias com o diretor de hospital também, em desespero. O governo federal paga por uma cesariana R$39.
É um absurdo, isso aí é um X, né? Então, o governo tem que tomar uma providência, tem que se encontrar uma solução para resolver. Não pode deixar estão se virando, abnegados, largando das suas atividades próprias para resolver uma questão que é de toda a população, mas que o governo poderia fazer. Então, eu acho que a Assembleia tem que ouvir os senhores, ver o que é possível fazer, algumas ideias, algumas soluções, e nós juntos brigarmos para resolver essa questão. Presidente, só questão de ordem para finalizar, que eu faltei. Para finalizar, deputado, que Não, eu gostaria de nominar o deputado João Amin, que teve a felicidade de nos trazer o conhecimento, e o Pires, através do Dr. Blas, que vem pedindo, eu gostaria de registrar que o nobre deputado trazer, e revoltante esse momento na Assembleia Legislativa. Obrigado, Salão. Antes de finalizar, doutor Blasco, eu tive a oportunidade de ser secretário da Saúde do município de São Bento do Sul, ainda lá de 1993 a 96, quando estava se iniciando a municipalização e a implantação efetiva dessa descentralização chamada Sistema SUS. Eu tenho dito, doutor, que o Sistema SUS, teoricamente, ele é o melhor do mundo, mas na prática não funciona. Por que não? Porque começa com a nossa própria Constituição, que estabelece que é um direito de todos, até aí tudo bem, dever do Estado, desde que o Estado cumprisse, Estado, quando eu falo, é a União, o Estado brasileiro, cumprisse com o seu dever, pelo menos no que diz respeito ao quesito financeiro. Desde 1997, 98, que os serviços prestados pelos hospitais filantrópicos não recebem um centavo de reajuste. Então, isso é impossível, humanamente impossível conduzir. Tenho defendido a tese que o governo federal deve, e os governos estaduais também, mas principalmente federal, priorizar saúde, educação e segurança e fazer a concessão da infraestrutura, seja rodovias, portos, aeroportos e outras coisas, para destinar mais recursos, estabelecer um percentual do PIB ou do orçamento para a saúde e fazer o reajuste dessa defasagem inflacionária que comeu ao longo desses anos e que, evidentemente, não há como restabelecer ou se manter os hospitais filantrópicos no Brasil todo e Santa Catarina não é diferente. Penso que, deputado João Amin, nós podemos formatar um documento, marcar futuramente uma audiência com o governo federal, através do Ministério da Saúde, e levar nossa aflição, vamos dizer assim. O Hospital da Caridade é um exemplo, mas isso tem outros que estão nessa mesma direção. E o governo federal tem que acelerar essa prioridade de estabelecer a saúde como uma prioridade, até porque, se ela está estabelecida na Constituição, deveria ser cumprida, mas não com esses valores. Então, para finalizar, agradecemos, doutor Blasco, a presença, a manifestação, em nome do Hospital da Caridade, que aqui já foi manifestada pelos demais colegas deputados, da importância, da relevância, e quanto é importante, não, como o senhor disse, só para Florianópolis, mas para Santa Catarina. Obrigado pela presença e pela manifestação. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhores deputados. Na sequência, nós temos o senhor José Furian Filho, apresentando soluções aos Correios, disponibilizam para os órgãos de governo, também para se manifestar aqui no plenário dia de hoje, e desde já está convidado a usar a tribuna. Bom dia, presidente Silvio, a quem eu quero agradecer pela oportunidade, pelo espaço que o senhor nos abre aqui, a pedido da deputada Dirce, para que a gente possa, e aos senhores deputados aqui presentes, para que eu possa falar um pouco sobre uma outra instituição também de grande credibilidade, de grande abrangência nesse país, que são os Correios. O Correio Brasileiro,
uma empresa pública, a única presente nos 5.570 municípios deste país, e que hoje passa, como todas as empresas de governo, por algumas dificuldades. E, do outro lado, é o maior incentivador, por exemplo, da iniciativa privada, quando a gente olha para o e-commerce. Então, o e-commerce brasileiro, se é pujante hoje, é por conta, né, da toda a estrutura, da infraestrutura que o Correio Brasileiro disponibiliza. Então, a minha vinda aqui hoje foi para falar um pouquinho sobre Correios e mostrar aos senhores e senhoras que o Correio pode fazer muito mais do que apenas entregar cartas. Eu pediria a apresentação. E aí nós viemos aqui com um outro viés, que é mostrar a nova cara do Correio Brasileiro. O Correio Brasileiro passa por um processo agora de reestruturação e criou uma área da qual eu sou o vice-presidente, que tem por objetivo principal atender à administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, e tanto legislativo, executivo como judiciário. E a nossa vinda aqui é para dizer, o Correio quer a parceria com os órgãos públicos, precisa dessa parceria e, como a gente coloca ali, quer ser reconhecida como provedora preferencial de soluções para a administração pública. Nós podemos ser parceiros em várias frentes. E o nosso modelo hoje, a nossa fala aqui, é para mostrar um pouquinho que se existem desafios por parte da administração pública, e aqui em particular da Assembleia Legislativa, para atender suas demandas, para atender a população, o Correio também tem esses desafios e, do outro lado, pode ser parte da solução. Ele pode ajudar nesses desafios, proporcionando capilaridade, nível de serviço, facilidade de contratação, por ser uma empresa pública, proporcionar nesta relação transparência, confiança em vários setores, não especificamente nos segmentos de monopólio. Para você ter uma ideia, presidente, hoje mais da metade do faturamento do Correio não vem do monopólio, que muitas pessoas criticam, mas que é necessário num país do tamanho do Brasil, um país continental, em que você tem cidades, aqui em Santa Catarina, como no Brasil inteiro, cidades muito pequenas, que não, evidentemente, a iniciativa privada não supriria com o atendimento que nós fazemos e com a distribuição de encomendas, distribuição de malote, distribuição de cartas. Então, eu trouxe aqui 3 assuntos rápidos para vocês, senhores, terem uma ideia daquilo que o Correio pode fazer. A solução de atendimento, ou seja, a oferta do nosso balcão, das nossas agências, como solução para atendimento da população, naquilo que se fizer necessário da presença física, evidentemente. O Correios Log, que é uma parte de logística, e mais voltada em 2 aspectos. Uma voltada para documentação, os arquivos físicos, e a outra voltada para suprimento propriamente dito. Atendimento Correios. Correio, como eu disse, é a única empresa brasileira, seja do âmbito público ou privado, presente em todos os 5.570 municípios. É a única presente nos 61 municípios do Amazonas, por exemplo, que é uma região de difícil acesso. Tenho certeza que aqui em Santa Catarina, muitos municípios só contam com a estrutura do Correio Brasileiro como presença física. Muitos dos demais órgãos, sejam públicos ou até na iniciativa privada, não se fazem presentes nesses municípios. Hoje nós já atendemos mais de 12 milhões de usuários por mês nas nossas agências, já fazemos alguns serviços públicos, né, como o CPF, hoje já é possível retirar o CPF. Estamos trabalhando aqui em Santa Catarina, em vários municípios brasileiros, no atendimento da Seja Digital, que é a entrega dos kits de TV digital para as pessoas de baixa renda inscritas nos programas sociais de governo. Todo mundo sabe, televisão analógica está saindo do ar e entrando na digital. Para isso é necessário que estas pessoas recebam seus kits para que não percam esse sinal. E isso está sendo feito através da nossa estrutura em todo o Brasil. E nesse momento também aqui em Santa Catarina.
Aqui em Santa Catarina, especificamente, temos 19 agências aqui na capital e 493 agências no interior do estado. Tenho certeza que, da mesma maneira, somos presentes em todos os municípios. Não sei se são os 493 ou se tem mais algum que a gente não está presente, mas essa é a quantidade de agências. Evidentemente, alguns municípios têm mais de uma agência. Então, a nossa presença, pelo que me parece, é na totalidade dos municípios aqui de Santa Catarina. Na área de atendimento, o que nós podemos oferecer? Consultas e pesquisas públicas, recebimento de documentos e processos, cadastros, orçamento participativo, ou seja, uma série de ações que podem ser feitas utilizando a estrutura física das nossas unidades. Estamos discutindo, por exemplo, presidente, com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o recadastramento dos pescadores, que a gente sabe que é um problema, porque o governo precisa pagar o seguro defeso e tem dificuldade de identificar esses pescadores pelo Brasil afora. Então a gente tem feito essa parceria com o MIDIC, Ministério da Indústria e Desenvolvimento do Comércio Exterior, exatamente com esse objetivo, ou seja, como uma empresa de governo pode apoiar as iniciativas do próprio governo nas suas esferas. Um outro aspecto importante é demonstrar para a administração pública que o Correio vai muito além de carta. Um exemplo disso é a logística. Nós fizemos, primeira vez na história, né, uma empresa de correio, uma empresa oficial, fez a operação logística dos Jogos Olímpicos. Fizemos no Rio 2016, o ano passado. Uma mega operação, é tida como a maior operação de logística, né, em tempos de paz. E nós fizemos, eu tenho certeza que ninguém ouviu qualquer notícia ruim a respeito, funcionou perfeitamente bem, representamos o Brasil da melhor maneira possível e os jogos aconteceram de maneira perfeita. Então esta é uma demonstração daquilo que o Correio Brasileiro pode fazer. E fomos eleitos pelo COI como uma das melhores operações da história dos Jogos Olímpicos. Só para se ter uma ideia, aqui são alguns números que demonstram o gigantismo dessa operação. Foram mais de 30 milhões de itens movimentados, e aí não estamos falando de itens iguais, estamos falando de itens completamente diferentes, que vai de uma bolinha de tênis, por exemplo, seja de tênis de mesa ou de tênis de campo, até obstáculos para o hipismo, que pesam 2 a 3 toneladas. Armazenar isso e disponibilizar em tempo real é para poucas empresas que têm capacidade para fazer uma operação desse tipo. E o Correio Brasileiro demonstrou que tem essa capacidade. E é esta capacidade que nós colocamos à disposição do Estado, né, seja do governo do Estado, seja da Assembleia Legislativa, dos governos municipais, para que eles possam se estruturar e utilizarem essa estrutura que o Correio disponibiliza para auxílio e redução dos custos, evidentemente, das operações na administração pública de uma maneira geral. Só para se ter uma ideia, finalizando, um armazém de mais de 100 mil metros quadrados e mais de 2 mil pessoas foram envolvidas nessa operação no Rio de Janeiro. Bom, um outro caso, né, que a gente pode trazer aqui, se a gente faz para fora, tem que fazer para dentro. Correio Brasileiro, como exemplo, tínhamos há alguns anos atrás 23 armazéns espalhados pelo Brasil para suprir todas as nossas mais de 10 mil unidades de operações, sejam agências, sejam centros de operações. E nós conseguimos reduzir isso para apenas 2 armazéns e abastecemos isso hoje no Brasil inteiro. Presidente, o senhor me permite um tempinho adicional, só para eu concluir? Bom, então, por favor, eu gostaria de passar a apresentação, que são só exemplos daquilo que nós podemos fazer. Um dos nossos clientes é o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, né, algumas fotos aqui das operações, antes e depois. Um outro cliente é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tem uma operação grande com a gente lá em Cuiabá, também para auxiliar nas operações de abastecimento de todas as unidades. Uma outra possibilidade
é a organização e o gerenciamento dos armazéns de arquivos de papel, que a gente sabe que é um problema muito grande para todos os órgãos públicos armazenar de maneira adequada e disponibilizar as informações no momento devido. E o Correio faz isso para dentro. Aqui são alguns exemplos, algumas fotos dos nossos arquivos, mais de 1,5 milhão de caixas, é considerado o segundo maior arquivo da administração pública, só perdemos para o INSS. E nós temos capacidade para fornecer esse serviço também para a administração pública de uma maneira geral. Aqui é só a cadeia toda, né, que vai do recebimento, passando pela higienização, digitalização, até o atendimento às consultas. Ok. Ok, então esse era o recado que eu queria trazer, presidente, é falar um pouquinho de uma empresa pública que precisa ser vista como solução e não como problema, né, por parte da administração pública, pode apoiar em várias ações, e aí essa nossa vinda aqui foi exatamente para demonstrar um pouquinho disso. Quero agradecer à deputada Dirce, que nos ouvindo recentemente, entendeu que merecia trazermos esse tema aqui para que os senhores e senhoras pudessem conhecer. É isso, obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, senhor José Furian Filho, pela apresentação. E concedo a palavra ao deputado Nilson Berlandas. Antes, porém, vou passar a presidência à minha colega Dirce para dar atendimento à agenda externa. Vossa Excelência tem a condução dos trabalhos. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero parabenizar o nosso vice-presidente José, dizendo o seguinte: no meu entendimento, eu venho da iniciativa privada, e, no meu entendimento, o Correio ele vai ter que se reinventar. Infelizmente, a mídia eletrônica toma conta e substitui muitas ações do Correio. E eu venho, por exemplo, a logística todos, e falo em nome da FCDL, em nome da FACISC, em nome da Fiesp, enfim, de todo o comércio, varejo, a indústria catarinense. Infelizmente, ainda a gente percebe a questão do e-commerce, que nós temos um custo elevado no frete, né? Eu pratico isso e acabo usando também isso e percebo que o custo do frete ainda está elevado. Mas eu tenho certeza que já estão analisando essa questão aí para que o futuro do país, né, é o e-commerce, a venda está aumentando a cada dia e eu tenho certeza que o Correio está preocupado com a questão logística do e-commerce. Portanto, com certeza, gostaria que desse uma olhada em nome das entidades a questão custo desse frete. Sei que é muito difícil, mas tem transportadoras aí já fazendo alguma coisa melhor do que o próprio Correio, com uma grande competência. Parabéns pelo assunto e estamos juntos. Deputado, a pergunta do senhor é bastante pertinente e eu acho que me permita, presidente. Gostaria que o convidado respondesse no final todos. No final. Ao então final? vamos Okay. ouvir a palavra dos parlamentares e agora com a palavra o deputado Salum e depois a gente abre mais um espaçozinho para você. Obrigado. Senhor presidente, gostaria de dar os parabéns por trazer apresentar este fato aqui e dar oportunidade ao Correio. Senhor vice-presidente, eu gostaria de dar um conselho ao senhor, mas não é o conselho de um jovem, é de um profissional de imprensa há 49 anos registrado no DRT. Estão desmontando o Correio. Politicamente tem apoio em Brasília para desmontar o nosso Correio, que é nosso, para as empresas privadas terem acesso. A manifestação do deputado aqui, que é empresário, ele é correto. É esse o sentimento que o senhor tem que guardar e levar aqui de Santa Catarina, que está correndo no Estado em todos os recantos. Está na hora da publicidade dos senhores mudarem. Está na hora de chegar e colocar jogador bonitinho na propaganda. Está na hora de acabar com entidades mais bonitinhas e esquecer de fazer a propaganda verdadeira do nosso Correio. Os senhores estão com a concorrência e perdendo para os particulares, que inúmeras leis está na Câmara Federal tendenciosa para destruir o nosso Correio. Os próprios funcionários já fazem isso.
Fazem greve para desarmar e acabar com o Correio, infelizmente. Então, eu queria dar a sugestão ao senhor, mudasse a publicidade do Correio, que nosso Correio voltasse mesmo a ser nosso, que o empresário que acabou de me antecedeu tenha mais razão de procurar o Correio, Sedex rápido, e que nós não perdemos para a empresa privada, pior, do Brasil não é, internacional cobrindo o nosso país. Muito obrigado. Mais velho. Com a palavra, o deputado Ismael. Obrigada, senhora presidente. Cumprimentar o comando dos Correios aqui em Santa Catarina. Dizer que esse momento, para mim, tem também uma perspectiva nostálgica, porque quando eu tinha 6 anos de idade, papai me deu uma coleção de selos e eu me tornei um filatelista. Até hoje ainda o sou. Quando dá tempo para fazer um hobby, eu sou de fato apaixonado por selos postais. Agora é claro que é um momento, uma página praticamente virada dos Correios, com as redes sociais, etc. tal. E o que eu vejo na exposição que nos foi colocada nesta manhã é que de fato o Correio precisa focar gestão documental. Acho que essa é a galinha de ovos de ouro do Correio, não é? Até porque tem praticamente, do ponto de vista da gestão pública, uma exclusividade, né, nessa perspectiva da gestão documental. Daí eu acho que a grande saída do ponto de vista financeiro, orçamentário, dos Correios está por aí. Mas parabéns pelo trabalho e queremos colocar essa casa à disposição. Obrigado. Com a palavra, deputado Manuel Mota. Bom, nada que se faz nesse Brasil, tudo tem alguns problemas. Nada é perfeito. Agora, tem que se considerar o papel importante e fundamental que faz os Correios, né? Ele é fundamental para o Brasil e é fundamental para Santa Catarina. É preciso alguma correção? É preciso. Agora, é preciso nós preservar, é preciso nós ter consciência que o Correio, ele é fundamental. Por isso nós não deixamos se aproximar nunca, né? Nada que possa perturbar e nem trazer alguma força que venha destruir o Correio brasileiro e nem catarinense. Eu acho que é nosso, tem o nosso timbre, e por isso, parabéns ao papel relevante que faz os Correios brasileiro e catarinense. Parabéns. Obrigado. Com a palavra, deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência, saudar o vice-presidente dos Correios do Estado de Santa Catarina, dizer que é uma empresa que orgulha todos nós brasileiros. Eu sempre fiz a defesa dos Correios enquanto empresa pública e também enquanto serviços públicos. Aí quero destacar o belo trabalho que os Correios desenvolvem, mas em especial os trabalhadores dos Correios. Em especial os trabalhadores dos Correios. Esses que vão de porta em porta, enfrentam a chuva, o frio, muitas vezes lá um cachorro, né? E que prestam um belo trabalho. E diga-se de passagem, em municípios que muitas vezes outras empresas não vão, lá está os Correios. Mas uma coisa, senhor vice-presidente, que eu queria aqui destacar. E quando se fala na questão da racionalidade dos recursos públicos, Berlanda enfatizou muito bem, que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, os Correios têm que ser melhor equipados, tem que ser mais valorizado, acho que é muito valorizado. É uma das empresas mais reconhecidas pela população brasileira. Agora, tem uma questão que me deixa preocupado. É com relação à questão da própria gestão. É necessário os Correios ter 8 vice-presidentes no Brasil? 8 vice-presidentes dos Correios. Sabendo que esses recursos poderiam ser investidos para melhorar as condições do Correio, para que possa se investir mais na inovação tecnológica, enfim, aprimorar mais os trabalhos ainda através da informática, da informação, enfim, das novas tecnologias que nós temos. Por outro lado, também,
o que eu vejo, além da questão da valorização dos trabalhadores do Correios, deputado Mota, né, é com relação ao descaso que há, um descompasso dos recursos, que nós sabemos que os Correios ele é rentável. Mas o que me causa uma indignação, muitas vezes, que esses recursos que os Correios recebem da sua produção, acabam indo para o governo federal, para um caixa, daí depois esses recursos são distribuindo via outros ministérios, o qual nos causa uma indignação, onde que poderia ser investido mais no servidor, pagar melhor os trabalhadores, né, equipar melhor os nossos Correios com motos. Eu vejo assim, os equipamentos ainda bastante sucateados, as motos, bicicletas, os veículos para poder transportar, né, as correspondências, como a questão da valorização dos trabalhadores dos nossos Correios. E quando a gente vê aquela camisa verde, azul e amarela, orgulha todos nós. Também, uma outra situação que a gente vê é que os Correios patrocinam o esporte no Brasil. Que bom, patrocina lá a seleção brasileira, o handebol, enfim, tantas modalidades esportivas. Será que não é o momento de também os servidores, esses funcionários de carreira, que são os trabalhadores do Correio, serem mais valorizados na questão salarial, no plano de saúde, enfim, porque tem um descontentamento muito grande, até porque a gente percebe que quase todos os anos tem uma movimentação, onde que esses trabalhadores se mobilizam por mais dignidade, mais condições de trabalho, se expõem ao sol, à chuva. Então é no sentido da gente valorizar, senhor vice-presidente, esses trabalhadores, como também investir, né, na inovação tecnológica dos nossos Correios, que é uma empresa que orgulha. Nós temos que manter essa empresa pública, não podemos permitir que ela seja sucateada para justificar a privatização, como o presidente anunciou esse ano e ano passado. O ano passado anunciou a privatização dos Correios. Então vejo que nós estamos na contramão de algumas coisas. É uma empresa rentável, né? Tem 8 vice-presidentes. Será que não teria que se rever essa estrutura, né, de gerentes, de vice-presidentes, para que possa esses trabalhadores serem mais valorizados? E, é claro, o concurso público, mais trabalhadores. Porque a gente vê o trabalho assim, incessante desses trabalhadores, incansável muitas vezes, que tem que fazer muitas vezes horas sobrepostas, enfim, para poder dar conta do seu trabalho. Mas nós queremos aqui, na nossa fala, fazer a defesa dessa empresa pública. É um orgulho para nós brasileiros, deputado Mota, é um orgulho os Correios para nós. É uma das empresas públicas mais antigas do nosso país, e que quando a gente vê, né, esse trabalhador dos Correios, que ele é o porta-voz, dos Correios, que são esses trabalhadores, levando consigo, né, no seu peito a camisa amarela e azul que orgulha todos nós brasileiros. Então seria só no sentido, senhor vice-presidente, da gente poder valorizar mais esses trabalhadores, dialogar. Eu vejo que a situação, o impasse muitas vezes é o diálogo, né? É o diálogo. E que bom que o senhor veio a essa casa, que bom desse que fez esse convite para que pudéssemos esclarecer aqui assuntos pertinentes aos Correios. Obrigado. Com a palavra, se o senhor quiser fazer as suas considerações finais aí e talvez fazer alguma resposta aos nossos colegas deputados. O senhor teria 2 minutos, então, para... Deputada, 2 minutos, sinceramente, é um tempo muito pequeno para fazer uma explanação que os senhores merecem, mas eu vou tentar fazer de maneira rápida. Eu fico muito feliz, né, de estar nessa casa e perceber que o sentimento aqui é de manutenção de uma instituição brasileira, a mais antiga, são 354 anos. Eu já disse aqui, repito, é a única presente em todos os municípios brasileiros. E eu posso fazer uma analogia rápida aqui, para que os senhores e senhoras entendam. O Correio Brasileiro, eu imagino como um grande transatlântico. Então, para mudar os rumos, isso leva um certo tempo. As decisões foram tomadas, eu posso garantir isso aos senhores e senhoras. A diretoria tem olhado muito o que o mundo está fazendo, não o Brasil, mas o mundo está fazendo, e para reposicionar o Correio, porque a gente sabe que
a parte postal, que é a parte que nos manteve até aqui, é a que vai sofrer maior ataque daqui para frente, a tendência de queda brutal nos próximos anos. Então, há necessidade de substituição, há necessidade de se entrar no mundo digital, e nós estamos fazendo isso. A diretoria está empenhada, primeiro, numa redução, por isso nós estamos fazendo, nesse momento, uma reorganização, com revisão de plano de função, revisão da quantidade de empregados, trazer para uma quantidade adequada que a empresa consiga suportar em função das suas demandas. Então, isso eu posso garantir aos senhores, esse trabalho tem sido feito. Hoje, deputado, no e-commerce, a gente tem soluções muito mais consistentes e muito mais baratas do que tínhamos. Exemplo que estamos crescendo a mais de 10% só em encomendas esse ano, o que é muito diferente do que o mercado experimenta. Agora, na Black Friday, tivemos dia de ter o dobro da carga... Mais um minuto. O dobro da carga que nós temos normalmente. Então, há essa preocupação por parte da empresa, sim. Estamos trabalhando forte para reposicionar o Correio de uma maneira mais moderna e que atendam aos anseios da população brasileira. Eu gostaria de ter um tempo a mais, mas não tenho, mas deixar aqui o meu recado, deixar aqui o meu pedido aos senhores. Eu sou empregado dos Correios há mais de 30 anos, estou como vice-presidente e luto diariamente para que essa empresa seja mantida, que ela se modernize, mas que se mantenha como instituição da população brasileira. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigada, José, pela tua participação aqui, relatando essa situação e expondo os trabalhos que o Correio e a modernidade que os Correios está ofertando a todos nós. Dizer que temos orgulho, sim, de ter essa empresa brasileira e, com certeza, vamos valorizar cada vez mais. E essa casa, esse parlamento, continua à disposição para que, num outro momento, você possa também vir aqui e dar continuidade a essa explanação importante para todos nós. Obrigado. Na sequência, nós temos mais uma suspensão, onde teremos a apresentação do livro do jornalista Polidoro Júnior, onde ele vai fazer o lançamento da sua coleção Eternos Craques. Então, ele está com a palavra agora, o nosso jornalista daqui, Polidoro Júnior, para o lançamento do livro Coleção Eternos Craques. Bom dia a todos, bom dia deputados, deputadas, obrigado pelo espaço. Bom dia a quem nos acompanha na TV AL, na Rádio AL também, esse trabalho magnífico que fazem em prol do jornalismo catarinense. Quero agradecer ao deputado Manuel Mota pela cessão do espaço, para mais uma vez estarmos aqui divulgando um trabalho que não é só meu, é de toda uma equipe e é de Santa Catarina, porque eternizar momentos, reconhecer é ter gratidão, e isso nós precisamos ter. Eu sou um militante da crônica esportiva há quase 40 anos, sempre ao lado do esporte, do futebol em especial. Já estive aqui desde 2012, apresentando aos nobres deputados os livros que estou lançando. O primeiro foi sobre o estádio Adolfo Conder, onde hoje é o Beira-Mar Shopping. O segundo livro foi onde lá no Beira-Mar Shopping jogou o Rei Pelé, o único jogo do Rei em Florianópolis, foi em 72. E o terceiro livro, 90 anos do maior clássico, Figueirense e Avaí, completados em 2014, primeiro clássico, 1924. E resolvi partir então para as biografias, eternizando personagens do nosso futebol. E o primeiro deles eu havia prometido cumprir, ao Beneir Marques Pereira, que se encontra aqui, grande atacante do futebol brasileiro, não só de Santa Catarina. Albeneir é o terceiro maior artilheiro do Figueirense Futebol Clube, um clube quase centenário. Primeiro, Fernandes, 108 gols. Segundo, Calico, que é um pouco mais da geração da década de 20, 30, 40, com 95 gols. Terceiro, Albeneir,
com 93 gols. Se o Albenir não tivesse saído tanto, mas naquele tempo ele valia muito, porque era moeda de troca, teve 6 passagens, idas e vindas do Figueirense para outros clubes, ele certamente seria o maior artilheiro da história do Figueirense. Mas essa é uma homenagem minha, da Crônica Esportiva, a um grande atacante. E já aproveito para anunciar o próximo livro, nosso querido Adilson Heleno, o craque da camisa 10, que também jogou muita bola e é uma das referências esportivas do nosso futebol. Fico feliz, 2 momentos que passamos ontem de emoção, de saudades e também de felicidade. Com 1 ano da tragédia da Chapecoense, que eu vivi muito esse momento com o time da Chapecoense nos últimos anos. Infelizmente perdemos grandes craques, Danilo goleiro, Kleber Santana, Bruno Rangel, né, amigos da imprensa, o Giba, grande assessor de imprensa do Verdão, Fernando Chardong de Chapecó, Podiac daqui, Djalma Araújo, perdemos muita gente boa, Delfim, Sandro Palaoro. Nesse livro que eu lanço, do Albenir, ele faz uma referência a isso, que no futebol precisamos ter mais tolerância, mais amor. E Albenir viveu isso na pele, porque ao ir para o Avaí, numa apresentação de um atleta, vestir a camisa do Avaí, clube que o aposentou, a torcida rival, no caso do Figueirense, queimou o bandeirão dele. Quer dizer, isso ele ficou muito chateado. Então por que isso? Se ele jogou no Avaí e se aposentou lá. Por que essa rivalidade que não leva a nada? Tem esse dado citado no livro. E o outro momento foi o Grêmio ontem, com a conquista da Libertadores da América. Albenir jogou no Grêmio. Ele foi bicampeão gaúcho e jogou com o Renato Gaúcho. Quando o Avaí enfrentou o Grêmio agora pelo Brasileiro, veio o time misto do Grêmio, mas veio o Renato Gaúcho. Ele recebeu esse livro que os deputados estão recebendo agora também. Então é uma relação não só de Santa Catarina. E Albenir não é catarinense, ele é mineiro. Ele veio aqui e conquistou os nossos corações, eternizou a história dele. Hoje ele é um cidadão de Florianópolis, hoje ele é um morador aqui da nossa cidade, da nossa região, e hoje está radicado em Santa Catarina. Adilson Heleno, no ano que vem, a mesma coisa, carioca, fez história no Grêmio, fez história no Avaí, no Figueirense, onde jogou. Então a gente vai eternizando esses grandes craques. Fico feliz por a oportunidade, muito obrigado. Tenho certeza que o futebol reverencia os seus ídolos. Isso é mais importante, não esquecer. Parou de jogar, a gente esquece. Não pode. Não pode, porque Albenir era o tipo de atleta que trazia, levava torcedores de casa para o campo. Hoje isso é muito raro. Posso citar o Neymar, por exemplo. Hoje o Neymar tira você de casa para vê-lo atuando. O Albenir fazia isso já desde a década de 80. Muito obrigado, espero que goste do livro. É mais um trabalho que faço, eternizando a memória do futebol catarinense e dos nossos personagens. Obrigado pelo espaço, obrigado, deputado Manuel Mota. Bom dia. Com a palavra o deputado Berlanda. Senhora presidenta, senhoras deputadas, deputados, eu quero parabenizar aí pelo assunto. E eu não poderia deixar de perder a oportunidade. O grande amigo citou o nome do Grêmio ontem. Eu sou um gremista nato catarinense, nascido no oeste de Santa Catarina. Precisamos lembrar aqui que o Renato Gaúcho é lá do Rio Grande do Sul, a família dele mora em Bento Gonçalves, e pela brilhante trajetória do Grêmio, tricampeão da América. E ontem eu tive a oportunidade de presenciar meu time conquistando uma grande conquista para futebol brasileiro e gaúcho. E o Albenir dispensa comentários, né? O torcedor também do Figueirense, por ser catarinense, admirava e o admiro, e também teve a sua passagem pelo Grêmio, fazendo a dobradinha lá com o Renato Gaúcho. Parabéns pela atuação, parabéns pela história que você deixa com o seu nome em Santa Catarina. Parabéns pelo assunto. Obrigado, deputado. Deputado Salum, a palavra é toda sua. Presidente, eu queria parabenizar, dar os parabéns ao deputado Mota por este momento gostoso, porque se quem for ler o livro do Albenir, não é só o jogador, tem uma história por trás, triste e com glória, e exemplo para os nossos jovens. Ele levantou a cabeça.
Albeneir hoje é um exemplo que eu deixei de ser. Quando pergunto qual é o teu time, eu era Avaí. Mas como tu é Avaí? Família toda, Salum é Avaí. Eu era Avaí na época que jogava com amor da camisa. Hoje é tudo no dinheiro. Polidoro Júnior, sou suspeito de falar pela tua luta, te conheço há muitos anos, mais de 30 anos. Parabéns, querido, continue essa luta, mostrando este livro para todo o Estado, não só aqui, né, saindo um pouco da capital, indo para o Estado, indo para o norte do Estado, extremo oeste, oeste, sul, norte, e divulgando a beleza que é. Mais um minuto. E o exemplo que é a vida dele e de muitos jogadores. Obrigado. Deputado Mota, parabéns. Deputado Mota, com a palavra. O senhor que é proponente, parabenizá-lo também. Eu quero cumprimentar daqui, Polidoro Júnior, você que é um jornalista, criador desses livros e de muitos fatos aqui em Santa Catarina. Albeneir, que deu tantas alegrias para o povo catarinense, gaúcho, por aí afora. Ontem nós fizemos aqui um pronunciamento, né, daquela tristeza da Chapecoense, Verdade. daquele fato que abalou o mundo inteiro, né? E à noite, a maior festa da história, quando o Grêmio consagrou tricampeão da Libertadores das Américas. Eu, com 13 anos, fui junior do Grêmio Porto Alegrense. E depois vim a Araranguá e fui jogar uma partida de futebol, uma pelada, quebrei a clavícula e me mandaram embora. E eu virei gremista e fui cônsul do Grêmio também. Então, eu também tenho história lá do Grêmio, bastante história lá do Grêmio. Mas dizer hoje que é uma manhã memorável. Memorável porque nós estamos falando numa pessoa que fez história em Santa Catarina. O Albeneir foi um dos artilheiros do Figueirense, fez história no Figueirense, fez história no Grêmio, fez história por onde passou. Então esse livro é um livro que quem lê ele vai conhecer quanto é importante a história dos profissionais. E profissionais como Albeneir, a gente sabe que naquele tempo tinha problema. Qual era o problema? É que os profissionais eram mal pagos. Hoje não. Hoje, Albeneir, os profissionais do futebol enriquecem. Naquele tempo não enriqueciam. Trabalhava, ele artilheiro, dava alegria, mas não ganhava o necessário, né, que ganhou hoje. Por isso nós temos... Mais um minuto para o deputado Mota, então. Nós temos que homenagear, nós temos que prestigiar, né? E uma figura como Albeneir tem que ser prestigiado, tem que ser homenageado, né? E tantos outros, como vai, né, Sileno, como tu vais fazer um outro livro, é fundamental. Por isso, a gente tem que valorizar. Nós temos um projeto aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos aprovar. É a venda de cerveja nos campos. Para que vender cerveja? Para dar renda para os times de futebol. Nós temos que ter orgulho do futebol de Santa Catarina. O Joel, que é da Liga dos Samba, mas ele gosta do futebol, foi ele que incentivou para que tu viesse aqui, para que nós pudéssemos valorizar os profissionais do esporte. Então eu quero lhe cumprimentar e dizer ao Albeneir que você, o seu sucesso vai manter vivo entre nós. E aqueles que torceram não vão esquecer, porque você... Parabéns a você. Parabéns. Deputado Maurício Studilac. Queria parabenizar o Polidoro aí, que a gente acompanha, é um profissional dos mais qualificados aí do nosso estado. Parabenizar o Albeneir. Acho que o Albeneir não é patrimônio do Figueirense, é um ser humano que é patrimônio de Santa Catarina. E de todos os clubes, de todas as torcidas, acho que resguardar essas memórias, isso aí tem um valor histórico inestimável,
né? E aproveitando, inclusive, o Albeneir um dia deu um depoimento aqui. Teria coisa mais irracional do que a torcida do Figueirense destruir um bandeirão do Albeneir? Não tem. E ele um dia deu um depoimento aqui a respeito da proibição da bebida alcoólica nos estádios. E eu sou contra a bebida alcoólica nos estádios. Por quê? Porque naquele momento impensado de mais um minuto, deputado Maurício. De irracionalidade lá, às vezes as pessoas com um pouquinho de álcool na cabeça cometem excessos. Então não é aquele pequeno lucro que os clubes vão ter com a bebida de álcool. Vende a cerveja sem álcool. Quem bebe com álcool quer ficar bêbado, quer ficar tonto, não quer tomar cerveja. Então, ele deu um depoimento aqui e eu acho que isso é importante. Claro, como diz um colega seu, uma coisa, outra coisa, mas é outro assunto, mas eu acho que é importante. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Albeneir. Eu tive problema de álcool na família e eu sei o que a gente sofre. Isso é um patrimônio de Santa Catarina, não do Figueirense, não do Avaí, mas de todos os catarinenses. Parabéns. Obrigado pelo livro autografado, aí vamos acompanhar e guardar essa história. Tá? Deputado Natalino Lázari. Primeiro, cumprimentar o Polidoro, porque quando você escreve essas coisas, você deixa imortais fatos importantes e relevantes do futebol, do esporte catarinense. Então, parabéns a você por produzir essa literatura, que será muito importante no futuro, senão a história morre. E tem que ter alguém que a perpetue. E você está perpetuando essa história. Parabéns. Eu tenho uma reclamação muito grande do Albeneir, viu, Polidoro? Enorme. Ele era implacável contra o meu time em Porto Alegre, o Inter. Mas é a única reclamação que eu tenho. Eu guardo na minha lembrança o grande atleta do Figueirense, e eu sou figueirense aqui em Santa Catarina. Então, na memória fica realmente, não os gols que ele marcou contra o meu time, mas os gols que ele sempre fez, destacando o Figueirense a nível catarinense, a nível estadual. Então, é um dos centroavantes que hoje teria lugar nos grandes clubes brasileiros, tá certo? E digo mais até. Mais um minuto, deputado. Característica, na época, Santa Catarina não tinha da parte da visibilidade política dos grandes centros, na época que ele jogou, mas hoje, se o Albeneir jogasse como jogava, ele seria, sem dúvida nenhuma, um atleta que mereceria até a seleção brasileira. Deputado César Valduga. Também quero cumprimentar e saudar e parabenizar de estar aqui hoje, né? Aonde que, além do parlamento, a gente está aqui interagindo com a população catarinense. Quero parabenizar por essa luta, enfim, por valorizar, né, o futebol brasileiro, em especial o nosso futebol catarinense. Diga-se passagem, Polidoro deixou uma marca muito grande, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Um gigante, como falou aqui o deputado Natalino, do futebol brasileiro, e que na época, inclusive, não se tinha aquela valorização. Mas o Polidoro foi alguém que vestiu a camisa, coisa que muitas vezes a gente não vê no esporte, né? De vestir a camisa, não só pelo dinheiro, mas que investiu no esporte. Isso foi uma liderança que é um espelho para a sociedade, mas também para os jovens, para as crianças, que tanto se inspiraram, né, nesse imortal e guerreiro Polidoro, que nós estamos aqui, enfim, com ele nesse dia de hoje. Então, eu quero parabenizar, né, pelo belo trabalho, enfim, por essa edição, que aqui conta um pouco da história do Polidoro, mas também da história do futebol catarinense, e que nós precisamos, sem dúvida, valorizar. Em especial também, no dia onde que nós estamos fazendo uma homenagem para a nossa querida Chapecoense, hoje, né? Enfim, aqueles gigantes, os imortais, né, jogadores da Chapecoense, que também fizeram uma bela campanha e estimularam o futebol brasileiro, né, e que trouxe esperança, enfim, para que os estádios sejam realmente um espaço de familiarização, de confraternização e, é claro, sem bebida alcoólica.
Agradecer ao deputado Mota por ter trazido e ter dado a oportunidade do Polidoro trazer essa história e parabenizar o Polidoro por essa manutenção da história do futebol catarinense. Diz que o povo que não tem história não tem memória, né? E nós temos memória e temos história. E também pelo fato de você estar dando início a esse trabalho maravilhoso de uma coleção, de uma coletânea de livros aqui que vamos ter, trazendo como primeiro homenageado o Albeneir. Albeneir, que é uma figura fantástica, um ser humano maravilhoso, da qual a gente tem muito orgulho, como catarinense, de tê-lo adotado, viu, Albeneir? Dizer que a gente sabe da tua trajetória como profissional, como ser humano, todos seus altos e baixos, né? Como todo ser humano, mas dizer que somos tua fã, sou tua fã, pelo trabalho social que você faz no município de Biguaçu e, como não dizer, para Santa Catarina. Então, quero aqui deixar esse registro da minha felicidade de estar hoje aqui presidindo esse momento, onde Polidoro Júnior faz homenagem a esse grande líder catarinense que nos orgulha sempre, que é o Albeneir. Obrigada. Obrigado. Dando horário, nós entramos agora no horário das explicações pessoais e com a palavra... Vamos bater a foto. Então, vamos suspender um pouquinho para bater a foto. Dando continuidade à nossa sessão, nós entramos no horário das explicações pessoais e com a palavra, por 10 minutos, o deputado César Valduga. Saudar a senhora presidente, saudar senhores deputados, senhoras deputadas, saudar a população catarinense que nos acompanha via TVA e também rádio digital. Senhora presidente, gostaria de tratar, nesse dia de hoje, pela parte da manhã, dia de uma quinta-feira, de um tema que precisamos debater profundamente nessa casa, e também em todos os parlamentos do nosso país, que é a disparidade salarial entre homens e mulheres. Em matéria no jornal, em matéria do jornalista Larissa Neumann, Leonardo Gorges e Roelton Maciel, para a edição do Diário Catarinense de hoje, foi destaque os números dessa disparidade em nosso estado. A diferença salarial entre homens e mulheres em Santa Catarina é maior do que no resto do Brasil. No estado, trabalhadores do sexo masculino recebem, em média, 36% a mais que as mulheres ao desempenharem a mesma atividade, ou seja, a mesma função. Enquanto o rendimento médio do homem em Santa Catarina é de R$ 2.556, as mulheres catarinenses recebem, em média, R$ 1.869, deputada Dirce. Então, olha a disparidade entre homens e mulheres.
Nacionalmente, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 29,6%, ou seja, o abismo da diferença de renda entre homens e mulheres em nosso estado em relação ao resto do país, que é de 7,1 pontos percentuais. Também é importante registrarmos os dados apresentados pela reportagem quanto à disparidade salarial entre brancos e negros. Em nosso estado de Santa Catarina, pessoas de pele branca recebem em média 40,1% a mais que uma pessoa de pele negra ou parda. Então, olha só a disparidade. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, e apontam, nesse último dia do mês da consciência negra e no mês da vigília feminista pelo fim da violência contra a mulher e os 16 dias de ativismo, o quanto ainda precisamos debater e agir efetivamente para mudar essa realidade. Nas entrelinhas da pesquisa, se uma mulher recebe menos que um homem, o fato dessa mulher ter sua pele negra torna-se agravante, colocando ela numa situação de maior vulnerabilidade e maior distância salarial entre o resto da população. Essa preocupação tem acompanhado a nossa vida pública, em especial nosso mandato nessa Casa de Leis, e por isso temos construído, juntamente com as entidades do movimento de mulheres, diversas ações e projetos. E nesse sentido quero registrar que, de forma muito sintonizada com o tempo e a urgência da pauta, que protocolamos na manhã de ontem o projeto de lei de número 519/2017, que dispõe sobre a vedação da desigualdade salarial por motivo de gênero ou raça nas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço ao Estado de Santa Catarina. Segundo o texto do projeto, fica vedada às empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviço ao Estado de Santa Catarina estabelecerem salários diferenciados para funções ou cargos iguais, desempenhados por todos os seus empregados por motivo de gênero ou raça. Ou seja, um mesmo cargo, queremos pelo menos a equidade salarial. Não pode ter a disparidade pelo fato de ser negro ou pardo, ou pelo fato também de ser uma mulher. Não é justo o que está acontecendo. Os editais de licitações e os contratos celebrados com a administração pública deverão, de forma explícita, ter cláusula que contenha a vedação sobre a desigualdade salarial por motivo de gênero ou raça. As empresas que participarem do certame licitatório deverão emitir declarações de que não estabelecem a diferenciação salarial, sendo que o descumprimento poderá gerar multa e rescisão do contrato no caso de reincidência. A sincronicidade entre a pauta é estarrecedora, divulgada nos dados recentes do PNAD. E a entrada de nosso projeto nessa Casa de Leis nos mostra que estamos no caminho certo e que essa Casa, tanto por parte dos mandatos dos parlamentares, como também de forma especial a bancada feminina, tem construído um bom debate. Resta, de fato, avançarmos na aprovação de projetos de que sejam implementados, dando concretude às ações que possam modificar essa triste realidade. Então, é uma realidade que realmente é muito triste, essa desproporcionalidade, essa disparidade entre a equidade que não existe no Estado de Santa Catarina salarial entre homens e mulheres. Então, é discrepante essa diferença salarial, e com uma anotação, seja mulher, ou pardo ou negra. Então, quero aqui parabenizar também ao Diário Catarinense, que traz
na sua página 6, na edição de hoje, e que aponta aqui: homens recebem 36,7% a mais. Então, colocando sobre a questão da disparidade salarial, Ana Paula Lima, entre homens e mulheres. Nós homens também temos compromisso, não é porque somos homens que a gente não tem também que pautar esse debate, levar esse debate para a sociedade, mas também propor ações, ferramentas, instrumentos para que possamos corrigir essa distorção que está acontecendo no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é campeão na disparidade. 36,7% a mais. 36% comparado com outros estados com uma economia mais difícil, uma desigualdade social até maior muitas vezes, mas que existe uma certa equidade, a diferença é menor. Mas Santa Catarina não dá para concordar. 36,7% a mais. Então nós precisamos, enfim, debater, enfim, o que está acontecendo, até porque a mulher, nós sabemos que ela exerce uma dupla, tripla jornada de trabalho, Ana Paula Lima, em nossa sociedade permeada de machismo ainda, só pode, são elas quase sempre as únicas responsáveis pelos cuidados com os filhos de casa. E esse contexto, deputada Dirce, alinhado aos dados de disparidade salarial, apontam para um verdadeiro crime contra as mulheres. É um verdadeiro crime contra as mulheres. É um verdadeiro crime contra as mulheres essa disparidade de negras ou mais pobres ou pardas, dessa diferenciação salarial. E vejo que o exemplo tem que partir pelo Estado, pelo poder público do Estado de Santa Catarina. Elas são de igual forma, muitas vezes em condições, são produtivas, responsáveis, empreendedoras. A gente vê muitas mulheres que são empreendedoras e participam do desenvolvimento da economia catarinense. São mais da metade de nossa população, mas recebem ainda 29,6%, a menos que os homens ao desempenhar a mesma função. Então, quero, nesse sentido, fazer um chamamento a todos os senhores, para que, em conjunto, deputada Ana Paula, deputada Dirce, aqui também nós, homens, deputado Maurício, enfim, também sermos agentes na defesa, na defesa das nossas mulheres catarinenses. Olha o alto feminicídio que vem acontecendo no nosso estado, os índices são elevados, então isso nos entristece. Nos entristece a todos nós catarinenses. Então nós precisamos dar celeridade a esses projetos de leis que estão tramitando nessa casa, que buscam ferramentas, instrumentos, a exemplo da semana que nós criamos aí, a semana contra o feminicídio, da luta pelas mulheres, que vem ao encontro, principalmente em combater a violência contra a mulher, ou seja, física, salarial ou psicológica das nossas mulheres catarinenses. Parabéns, deputado César Valduga. Eu e a deputada Ana Paula Lima queremos lhe agradecer por esse tema tão importante e fico imensamente grata pela sua sensibilidade de trazer um tema tão importante nos dias de hoje, onde a gente, a cada dia que passa, a gente ouve notícias desagradáveis com relação a mulheres, tanto na violência quanto nessa questão de igualdade salarial. E, então, a gente agradece essa sua fala, esse seu empenho, e com certeza os demais parlamentares dessa casa estarão junto com a gente, com a bancada feminina, no sentido que a gente possa trabalhar esse tema e fazer com que a gente possa minimizar essa situação em Santa Catarina. Com a palavra agora, na sequência, nós queríamos até agradecer ao deputado Salum, que seria o horário dele, mas gentilmente, como sempre, gentilmente ele cedeu à deputada Ana Paula para fazer uso da palavra por 10 minutos aqui no horário das explicações pessoais. Muito obrigada, senhora presidente. Colegas parlamentares, agradecer a gentileza do deputado Roberto Salum na inversão dos horários, para que a gente possa fazer um atendimento logo após o pronunciamento na manhã dessa quinta-feira.
Também gostaria muito de agradecer aqui nesse plenário a presença da vereadora Deda, do município de Tijucas, da Cláudia, aqui representando a Secretaria de Saúde do município de Tijucas, e também o Marcos, do município de Major Gencino. Tenho certeza que essas três personalidades vieram a essa Casa de Leis solicitando principalmente atenção naquilo que eles defendem com unhas e dentes, que é a saúde do povo, principalmente da região ali do Vale do Tijucas. Desculpem. A minha pauta no dia de hoje, senhores parlamentares, senhora presidente, é um assunto também que diz respeito à questão da saúde, porque há muito tempo nós apresentamos um projeto de lei nessa casa, junto com o deputado Jailson Lima da Silva, onde proibia a comercialização e a industrialização do amianto no estado de Santa Catarina. Esse projeto, nós começamos a trabalhar nele no ano de 2008, depois de muito diálogo, de muita conversa, de expor através dessa tribuna e também na Comissão de Saúde o prejuízo que o uso do amianto e as pessoas que comprassem telhas ou caixas d'água de amianto sofriam, principalmente os trabalhadores, devido ao câncer de pulmão. Nós tínhamos uma indústria no sul do estado, a Embralite, que depois de muito diálogo, muita conversa, nós conseguimos aprovar nesse parlamento a proibição da industrialização e comercialização de produtos que contenham amianto, a exemplo de telhas e caixa d'água. Por que a gente fez todo esse trabalho? Por entender e também acompanhar esse tema em nível mundial. O Brasil foi um dos 60 países que agora está proibido o uso do amianto, mas outros países do nosso planeta já fizeram esse debate anteriormente e constataram, através de pesquisas, que o amianto faz mal à saúde, causando sérios problemas, inclusive o câncer de pulmão. Então, esse debate foi feito nessa casa e nós aprovamos, sancionamos essa lei pelo governador do estado, Raimundo Colombo, e nós fomos um dos 8 estados da nossa federação a proibir a comercialização e a industrialização do amianto. Outros estados da nossa federação ainda comercializam e industrializam o amianto. Depois de muito debate em nível nacional, nós tivemos uma boa notícia ontem, senhora deputada Dirce Heidechay. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem proibir o uso do amianto tipo crisotila, material usado na fabricação de telhas e caixas d'água, e ontem, por 7 votos a favor, 7 votos, 5 deles a favor da proibição do amianto e 2 contrários. Então, hoje, nós, no Brasil, a partir dessa decisão do dia de ontem, e Santa Catarina já tinha essa lei aqui, proibindo a comercialização e a industrialização do amianto. Então, nós somos um exemplo para o Brasil, e quero aqui dar parabéns aos parlamentares dessa casa, que conjuntamente aprovaram esse projeto, mas no dia de ontem foi consagrado, então, pelo STF, a proibição da fabricação e, porventura, também a comercialização de telhas e caixa d'água no amianto, porque o amianto faz mal, sim, para a saúde. Eu acho que foi uma boa decisão, preocupados com a saúde da população brasileira e também devido ao grande índice de pessoas que perderam a sua vida por ser trabalhadores nessa indústria do amianto, e também pessoas que têm esse produto em casa. A nossa manifestação é que façam a troca rapidamente, porque essas caixas d'água de amianto, elas precisam ser substituídas o mais rápido possível, porque nós estamos ingerindo, nós estamos respirando o amianto, e isso fica impregnado no nosso corpo, principalmente na região pulmonar, onde vai afetar
significativamente a nossa respiração e podendo, para o futuro, ter câncer de pulmão. Não podia deixar de, no dia de hoje, deputado Roberto Salum, dar essa boa notícia. Santa Catarina é um exemplo para o Brasil. Essa lei foi constituída e debatida nessa casa com a aprovação dos demais parlamentares. E ontem o STF, então, reconheceu a legislação não somente no estado de Santa Catarina, mas também em outros estados mais 7 estados da nossa federação, e agora o amianto está proibido a comercialização e a industrialização no nosso país. Eu acho realmente que isso é uma boa notícia para todos aqueles trabalhadores, né, principalmente o Ministério Público do Trabalho, que muito lutou para que isso pudesse ter acontecido no dia de hoje. Eu não sei se os senhores gostariam de uma parte, deputado Salum, uma parte? Eu só, deputada, queria lhe parabenizar pela iniciativa e que realmente é muito preocupante, até nos dias de hoje, enfim, inclusive fabricações em especial caixas de água, né, com o amianto, e que já comprovado, deputado Salum, do grau, né, de intoxicação, mas ao mesmo tempo um material cancerígeno, inclusive, deputada, né? E com isso também, com o uso também do trabalho análogo escravo. Muito trabalho análogo escravo no nosso país, deputado Salum. De atividades desenvolvidas, né, irregularmente, inclusive, contrariando as normas, né, e que Vossa Excelência teve essa iniciativa que é muito importante, pensando na questão da saúde e na qualidade de vida do nosso povo, né, e também da nossa gente. Mas também, consonante a tudo isso, o trabalho análogo escravo que vinha sendo usado na fabricação de caixas, mas também de telhas. Então, parabéns pelo debate. Muito obrigada, deputado Roberto Salum. Deputada, a senhora é uma mulher com bastante experiência nessa casa. E eu vou lhe confidenciar, eu não vou levar a público um pensamento meu. E acho uma grande deputada, acho uma mulher que deve retornar a esta casa sempre, acho comedida, e temos divergência só partidária, mas a sua postura sempre foi um exemplo desta casa. Partido é uma coisa, pensamento nosso é outro. Então, eu gostaria de deixar público esse registro com relação à sua manifestação. Como é bom, o nome meu Estado, ouvir a senhora e esse parlamento começar, ao invés de fazer aquela frescura, aquela demagogia barata, começar a trazer dados, provas, coisas para o povo. Essa é para o povo. Uma preocupação só, deputada, que a senhora deu uma estudada e que me assustou. Com essa história de amianto, que eu nem sabia o que era isso, com 61 anos de idade, eu me assustei quando eu fui comprar numa casa de material, e eu gostaria que a senhora fizesse estudo. Se precisar mais do tempo, eu tenho os dois partidos, vou falar hoje, eu cedo para a deputada. Deputada, essa arteira que estão vendendo aí, verdinha, como é que se diz, da natureza? Ecológica. Ecológica, é o maior pavio da história. Eu queria que a senhora fizesse uma leitura com a sua equipe com relação a isso, porque o povo está comprando barato. Sabe onde é que eu fui descobrir isso? O gerente de uma loja de material de construção jogou um fósforo, eu fiquei apavorado. Aquilo ali é álcool, entendeu? Então, estou comprando telha barata, a senhora pode analisar e vai ver que eu tenho razão. Estou comprando telha barata achando que é uma grande telha. Não, o maior risco, entendeu? Com fogos, com qualquer coisa, mas pega na hora, deputada, presidente. Então, só para colaborar, que a senhora é uma estudiosa e tem experiência, leva mais esse fato. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Salum. Realmente a gente tem que estar preocupado com a saúde da nossa gente e principalmente com a segurança das nossas casas. A telha de amianto, ela sempre foi muito barata, mas o prejuízo, senhora presidente, era para o futuro. Era curar, tratar o número de pessoas que são portadoras de câncer. E são portadoras de câncer porque realmente algo está errado, porque o índice está cada vez maior de pessoas que estão tendo diagnóstico de câncer em todas as áreas do nosso corpo. Então, cuidado com a alimentação. O exemplo do agrotóxico, que no Brasil ele é utilizado,
Mais 2 minutos, deputada Ana Paula Lima. Exemplo do agrotóxico, que no nosso país ele é usado abundantemente, a nossa população está comendo veneno, muito veneno, e isso reflete na saúde do povo brasileiro. E a questão do amianto também é prejudicial à saúde. É também um índice muito grande de problemas pulmonares, de câncer de pulmão principalmente, e hoje essa legislação aprovada nessa casa foi exemplo para o Brasil, e no dia de ontem o STF então concluiu esse horror que a gente viveu há muitos anos, proibindo então a industrialização e a comercialização de produtos com amianto, e eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque há muitos anos tenho trabalhado nesse assunto. E a preocupação do senhor deputado Roberto Salum, dessas telhas ecológicas, se realmente é um trabalho que a gente pode, deputado Salum, estudar e constituir junto para que a gente possa aprovar, então, e ver, estudar essas telhas que elas também têm que dar, além de saúde e segurança, à propriedade, ao lar, à residência de diversas famílias que compram. Eu acho que isso é uma enganação. Se é do jeito que o senhor falou, é uma enganação e nós temos que estar atentos a esse procedimento. Sou parceira nesse estudo, nessa luta, e podemos programar um projeto para proibir a comercialização desse tipo de produto no estado de Santa Catarina. Senhora presidente, muito obrigada pela paciência. Deputado Salum, também muito obrigada pela gentileza. Parabéns, deputada Ana Paula. E na sequência do horário de explicações pessoais, está com a palavra agora por 10 minutos o deputado Maurício Studilac.